A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, do clero da Diocese de Bragança do Pará. E o nosso programa se constitui uma ocasião muito boa para nos sentirmos na montanha com Jesus, ouvindo a palavra do Filho amado e sendo transfigurados por Ele. Celebraremos neste domingo, 6 de agosto, o primeiro domingo do mês vocacional, a festa solene da Transfiguração do Senhor. E a liturgia nos coloca na montanha com Jesus, com Moisés e Elias, ouvindo a voz do Pai, junto com os apóstolos de Jesus. Nós teremos neste domingo a graça de rezar por nossos padres e celebrar neste primeiro domingo do mês vocacional a vocação aos ministérios ordenados de diáconos, presbíteros, bispos, daqueles que, com um sim radical, colocam sua vida totalmente a serviço do reino. Parabéns aos nossos párocos e muito obrigado pelo dom da sua dedicação. Que o Senhor cative, encante e consagre para o seu reino, na sua igreja, tantos irmãos que querem se tornar padres, tantos adolescentes e jovens que ouvirão a voz do bom pastor e vão querer segui-lo. Rezemos pelas vocações, contribuamos com os nossos seminários, demos a vida para fazer um padre feliz. Um padre feliz é uma comunidade feliz. Que Deus abençoe a todos os nossos ministros ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, e multiplique as vocações nas nossas comunidades. Neste domingo a Igreja nos leva a ouvir a oração do dia. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra deste domingo tem, na primeira leitura, o texto do profeta Daniel, no capítulo 7, versículos 9 a 10 e de 13 a 14. O salmo responsorial será o Salmo 96 com o refrão: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. E teremos 3 estrofes intercaladas com este refrão. A segunda leitura vem da segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículos de 16 a 19. E o Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Muito obrigado pela tua audiência, por ter se inscrito no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos pela apreciação e comunhão na vivência e no testemunho como discípulos missionários de Jesus Cristo, na sua palavra. Vamos ouvir então a primeira leitura deste domingo, na festa da Transfiguração do Senhor. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei assistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos,
Nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura nos coloca no Apocalipse de Daniel, nas visões que estão recheadas de imagens bem metafóricas, exageradas, mas também compostas numa cena que elucidam personagens do Antigo Testamento de grande importância neste momento da história do povo de Deus. Daniel, numa parte do livro, vive e reflete o esmagamento do povo de Israel, quer sob o domínio dos babilônicos de Nabucodonosor, e noutra parte também no ambiente já do Império Grego. E por isso, em ambas as situações, todos estão debaixo de grande tirania. Respiram ódio, desconfiança, insegurança. Precisam de uma nova figura como povo porque estão desfigurados. Precisam viver. Aqui, a figura deste ancião de muitos dias parece evocar um patriarca. Quem seria? Seria Moisés? Não é possível tão definidamente assim dizer quem era por identificação, mas se pode imaginar que esta figura de um ancião de muitos dias, de cabeça branca, com seus cabelos da cor de neve, as vestes brancas, as vestes como neve e os cabelos da cabeça como lã pura, parece ter a velhice e a experiência de um Moisés diante do povo de Deus. Mas poderia ser também por antonomasia e até por um antropomorfismo, a figura do Pai Eterno. Se trata de uma personagem que tem um grande poder e, portanto, como alguém que é tão importante dentro do povo de Deus ou como o próprio Deus, porque está sentado num trono e envolvem o trono chamas de fogo, as próprias rodas deste trono, como se fosse uma carruagem, são rodas de fogo em brasa. Um rio de fogo se estende diante dele, um fogo iluminador, devorador, purificador. A demonstração é realmente gigantesca de um poder que é colocado e descrito nesta cena para espantar os ouvintes. Falar da grandeza de Deus, da grandeza também do próprio povo e de sua fé. O autor parece querer dar ao povo um ânimo e o eleva. O povo de Israel não é tão despoderado assim. Ele é empoderado pelo próprio Deus que o ama, que lhe vem ao encontro. E aqui vem a segunda parte do texto. A um certo momento comparece um como filho de homem, e este é empoderado em demasia, porque lhe é dado todo o poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas vão servi-lo, porque seu poder não é mais um poder terreno, é um poder eterno que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá, não se apaga. Aqui estamos diante de uma imagem prefigurativa daquela que será a descrição que Mateus vai fazer para nós no Evangelho deste domingo. Estarão diante dos discípulos, dos apóstolos, Moisés e Elias que ladeiam Jesus, o Filho de Homem, que é empoderado na sua transfiguração e no esplendor da glória que toma conta dele, tendo a voz do Pai que o revela como seu Filho amado e convida a humanidade a ouvi-lo, a colocar em prática a lei e a profecia simbolizadas por Moisés e Elias.
Uma cena aponta para outra, como o Antigo Testamento sempre remete à sua realização no Novo. Estamos muito contentes de respirar esta atmosfera de montanha com Jesus para suplicar a Ele a graça de ouvi-lo, pôr em prática a sua palavra e nisso sermos transfigurados das nossas desfigurações e transfigurarmos o mundo tão desfigurado por ter se afastado tanto de Deus. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa com o Salmo 96. Um abraço e até logo. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quanto eu amo, Senhor Deus do universo. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Minha alma desfalece de saudades E anseia pelos átrios do Senhor. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Meu coração e minha carne rejubilam, E exultam de alegria no Deus vivo. então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Deus do universo, escutai minha oração. Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. A palavra é Jesus Cristo. Nestes dias acontece em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude.
e toda a Igreja está unida ao Papa Francisco e a todos os jovens que, provindos de todos os continentes, em milhares, encontram-se para ouvir a palavra de Deus, para juntarem-se ao seu pastor e sumo pontífice, o grande Papa Francisco, aos seus bispos, a Arquidiocese de Lisboa, a Arquidiocese Patriarcal, mas também a todo o continente europeu que vive com o Santo Padre a alegria de ouvir o Evangelho, do encontro com todas as culturas e até com todos os irmãos provindos de tantas igrejas. É um momento de confraternização muito belo, muito bonito e que dispensa comentários de tão volumoso que se torna numa cidade, por exemplo, como Lisboa, tão habitada por uma variedade étnica e cultural também, abrigo e casa comum de tantos irmãos e irmãs que ali são acolhidos. Parabenizamos então nossos irmãos lusitanos e lusófonos, falam a mesma língua que nós, o português, bem como nos confraternizamos com todos os que estão participando, em qualquer modo, presencialmente ou virtualmente, deste acontecimento tão marcante na história e na vida da Igreja atualmente. Bendito o Papa Francisco. Viva o Papa Francisco, viva a juventude, viva Cristo Jesus, viva Maria Santíssima, que apressadamente se levanta e, cheia de Deus, vai servir sua prima Isabel, texto que motiva o Papa a conversar com jovens sobre a urgência da missão e da resposta vocacional ao chamado de Cristo Jesus. É grande demais a riqueza deste acontecimento eclesial que, neste domingo, também chega à sua culminância. Deus abençoe muito o Papa. Deus abençoe nossos bispos, o próprio Papa, arcebispo da Arquidiocese de Roma, mas ao mesmo tempo elo visível da unidade de toda a Igreja Católica no mundo todo. Com ele, nós estamos unidos na sinodalidade, afetiva e efetivamente, de modo irrestrito, na obediência e no amor ao Santo Padre. Renovo para com ele meus votos e convido você a fazer o mesmo e a rezar pela sua saúde e para que ele continue pelo tempo que o Senhor queira esta luz, este facho de luz aceso no mundo, na história, convocando a paz, a acolhida aos migrantes, combatendo os abusos, enfim, motivando a uma fraternidade ecoteológica em todos os sentidos, para que vivamos com alegria e com a felicidade do reino na casa comum. Que o Senhor abençoe muito tudo isso e nos dê a graça de um domingo feliz nesta atmosfera de transfiguração que estamos celebrando neste dia 6 de agosto de 2023. Boa festa para você, para sua família. Muito obrigado pela sua audiência e frequência no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Assim, a palavra de Deus se perfaz por meio de você e você se torna um catequeta, um irradiador de tudo aquilo que é acolhido pelo seu coração, pelo seu ouvido, mas também irradiado pela sua tecnologia e também pela sua boa vontade, pelo anúncio que sua vida, no que pratica, faz. Muito obrigado, estamos unidos, irmãos, na palavra de Deus. Vamos então rezar com o salmista no Salmo 96. Neste domingo, após a primeira leitura, nós cantaremos ou rezaremos: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Primeira estrofe. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Refrão: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Segunda estrofe. As montanhas se derretem como cera,
ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Refrão: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Terceira estrofe: porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Refrão: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. O texto do Salmo 96 proclama a realeza, a grandeza de Deus. Sim, como adoração, como culto, nós proclamamos que Deus reina, que o Senhor tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E isto nos causa alegria, porque o Senhor é um Rei bom. É a própria bondade, Rei misericordioso e Senhor de nossas vidas. E por isso lhe devemos tudo. Somos seus e Ele é nosso Senhor. Tudo o que o rodeia lhe serve, e o seu trono, seu poder, se apoia na justiça e no direito, e ao mesmo tempo nos convoca, nos convida a viver no direito e na justiça. Expressões que voltam com grande frequência nos profetas, mas também em todos os livros da Sagrada Escritura. Praticar o direito e a justiça é fonte de santidade, é crédito dado por Deus a uma pessoa, comunidade, família ou povo. O povo de Israel deve ser distinguido por esta capacidade de verdade e justiça, de prática do direito e da justiça. Com isso, e na força enfática desta proclamação, até a natureza participa da alegria e da festa desta virtude que o céu nos convoca a viver. Viver na sua justiça fará com que todos os povos vejam a glória de Deus. A glória de Deus é um povo justo. Santo Irineu de Lyon dizia que a glória de Deus é o homem vivo, e ver a Deus será a vida do homem. A glória de Deus é que todos nós pratiquemos o que é bom, o que é justo, honesto, verdadeiro. A prática da justiça implica e inclui todas as virtudes, de uma vez só, a um só tempo. A prática da justiça nos santifica. Por isso, o convite se estende, se irradia a todos, a tudo, para que sejamos justos. Ao chegar a Lisboa, o Papa Francisco inaugurou a Jornada Mundial da Juventude com um discurso maravilhoso, poético, recheado de citações da poesia local, de poetas clássicos portugueses, levando em conta e chamando a atenção das autoridades mundiais para a prática do direito e da justiça. Porque o Senhor é Altíssimo e está acima de tudo aquilo que criou no universo e supera todas as forças que possam ser qualificadas divinas, demiúrgicas. Não, o nosso Deus, diz o salmista, e nós corroboramos junto com ele, confirmamos, é o Deus Altíssimo que está acima do universo e supera qualquer força que pareça ter ou queira ter o nome de divina. Que Deus nos abençoe com a graça da mística deste salmo que causa em nós enlevo espiritual. Você sente isso? Eu sinto. Cada salmo da salmodia bíblica me sequestra beneficamente. Leva embora minha alma, me faz sentir-me na presença divina, de Deus e dos irmãos e de todos os compromissos de fidelidade que me ligam, me coligam a eles. Desejo mesmo para você. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima
do universo. Um abraço e até logo. Aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus, absorve e armazena o poder da sua luz. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa, pra anunciar o reino do céu às nações, assim seja. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. É Jesus, é Jesus. Vem Espírito Santo, traz luz ao meu coração, faz de mim um luzeiro pra vida do meu irmão. Vou semear a sua paz, quero ensinar o seu amor. Hoje me dá a graça de ser o seu servo, Senhor. Luz, seja luz para aqueles que ainda preciso encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda preciso encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. A palavra é Jesus Cristo. Neste domingo, nós temos também a alegria de louvar ao Senhor na festa da Transfiguração, porque foi exatamente numa ocasião de festa da Transfiguração que São Paulo VI, o patrono do nosso seminário maior, onde eu fui estudante, em nossa casa que temos na Arquidiocese de Belém, para os nossos estudantes, São Paulo VI foi chamado à glória do Pai. O grande Papa que deu continuidade e encerramento sublime ao grande Concílio Vaticano II, que o Papa Francisco teve a graça de celebrar a sua canonização como santo, São Paulo VI, um santo de Brescia, de Concésio, na montanha bresciana, e que tem uma vida esplêndida já desde a infância, bem como um sacerdote na Diocese de Brescia e mais tarde no serviço à Santa Sé, na Secretaria de Estado. Ele foi secretário do Papa Pio XII e mais adiante, então, criado cardeal pelo Papa São João XXIII e depois o substituiu no pontificado como seu sucessor, dando continuidade ao concílio aberto por São João XXIII e término
ao mesmo importante Concílio Vaticano II. Que São Paulo VI abençoe nosso seminário, nossos seminaristas, as vocações. Hoje também queremos agradecer a Deus porque na Diocese de Bragança, no dia de ontem, tivemos o Congresso Diocesano Vocacional, reunindo jovens, padres, seminaristas, religiosos, religiosas de todas as nossas paróquias, numa festa, juntamente com nossos bispos, que partindo da Eucaristia, chegaram ao show vocacional do fim do dia, nesse dia inteiramente dedicado às vocações. Estamos no 3º ano vocacional brasileiro e não somente a oração nos une, mas também a promoção vocacional em todas as nossas paróquias, para que a voz do Senhor, o chamado do Senhor, seja fascinante e seja ouvido por todos os nossos jovens, adultos, crianças, idosos, homens e mulheres que hão de se tornar úteis para o reino de Deus em ministérios ordenados, no matrimônio, na vida consagrada e religiosa, nos diversos ministérios leigos. Nós queremos agradecer a Deus pelo dom da vocação, porque por ela fazemos da nossa vida algo de grande e de bonito para os outros. Eu estou sempre muito feliz quando penso na minha vocação e na minha missão. E muito agradecido ao nosso Senhor pelo fato de ter me chamado, imerecidamente da minha parte, mas de absoluta bondade e misericórdia da sua parte. Obrigado, Senhor, pelo dom da vocação. Dá-me teu Espírito para que eu corresponda fielmente, ao máximo, com a ajuda da tua graça, ao teu chamado. Faz, Senhor, da minha vida algo de grande e de bonito para todos na Igreja Católica. Eu te louvo e te agradeço pela minha vocação e missão. Agora te convido a ouvir a segunda leitura da Santa Missa, deste domingo na festa da Transfiguração do Senhor. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, do seio da esplêndida glória, se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos então aqui no Novo Testamento, na expressão de São Pedro e de sua comunidade, um testemunho vivo, vindo da própria experiência de quem viu com seus olhos aquilo que relata e que celebramos neste domingo. Pedro, juntamente com os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, viu Jesus na sua transfiguração. Aquilo marcou tanto a Pedro que agora faz questão de lembrar algo que nunca ficou esquecido. Há quem fale então do Senhor Jesus ou de Deus com fábulas habilmente inventadas, mas ele não. Ele fala de Jesus que ele viu anunciando a sua morte, que chocou a todos eles no caminho para Jerusalém, na última viagem da vida dele na terra, e que, condescendente e solidário, vendo a tristeza dos seus amigos, Jesus levou 3 deles à montanha sagrada, ao Monte Tabor, um dos mais altos que tem, e são poucos, no meio da Galileia. Foi aí que Jesus, subindo
manifestou a eles a sua glória. E lá eles ouviram a voz de Deus Pai. Não é comum, gente? É uma pessoa que teve esta experiência e conta, comenta, explica, lhe confere um sentido que tomou conta da sua vida toda. Ele ouviu a voz de Deus, que dizia: este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Se trata de um testemunho muito autorizado, de alguém que ouviu a voz de Deus, na sua língua. Ele ouviu a Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo e, portanto, haveriam de ouvir esta palavra, que é Jesus, que estava conversando, estava na palavra com alguém a quem foi confiada a palavra, o decálogo, as 10 palavras da lei no Sinai, que é Moisés, mas também a quem representa como pai todos os profetas, e a profecia é a voz de Deus. Naqueles momentos em que a história registra uma grande infidelidade do povo ao próprio Senhor, à palavra de Deus, ou que se esqueceram da palavra e não aguardam mais. Pedro então convoca a sua comunidade para que fiquem atentos e guardem a palavra. A palavra da profecia agora se tornou ainda mais firme na vida deles, na vida de Pedro, e quer que isso aconteça na vida de todos os membros da sua comunidade, porque é palavra de iluminação no meio de uma vida tão escura que a comunidade vive, agora perseguida em Jerusalém, mas também em Antioquia, em toda a Terra Santa, até que se clareie o dia e se levante a estrela da manhã em nossos corações, o dia da vitória, o dia da plenitude, o dia dos dias de Éramo, que é o próprio Cristo Jesus, totalmente vencedor do mal, da morte, do pecado, da infidelidade, para brilhar nas nossas mentes e em toda a nossa vida e história. Aqui temos então um texto de grande transcendência, de grande mística. É como se qualquer um de nós, tendo tido uma aparição de Nossa Senhora, ou ouvido mesmo, mais raro ainda, a voz de Deus numa ocasião tão sublime como esta, pudesse fazer o relato e dar-lhe um sentido totalmente pastoral e que convida, cativa uma comunidade inteira a acolhê-lo. Bendito São Pedro, que Deus nos dê a graça de ouvir o seu Filho amado, para que tenhamos o mesmo entusiasmo e o mesmo enlevo que a festa de hoje preparou para nós. Feliz e encantadora festa da transfiguração do Senhor. Vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho, a última parte do nosso programa, o Evangelho da nossa salvação. Um abraço e até logo. Que me ensina a buscar o seu jeito de
A palavra é Jesus Cristo, e é mesmo. E eu te agradeço pela tua companhia em estar com Jesus, como discípulos missionários na montanha com Ele. Domingo é dia de ascensão, é dia de transfiguração, de ressurreição. Domingo é dia de vitória e de convite a toda a humanidade, a toda a comunidade, para irmos juntos ao encontro do Senhor e dos irmãos na comunidade. Nosso encontro com Deus é ao mesmo tempo vertical e horizontal. Nós temos os olhos voltados para Cristo Jesus e os pés continuam no mundo que muitas vezes se apresenta desfigurado e desfigurante. E desfigurador da vida, da figura verdadeira que Deus criou no seu Filho amado, no seu Filho. Por isso, nós estamos aqui para ouvir a palavra da nossa salvação na alegria do Evangelho. Alegria de ouvi-lo, alegria de acolhê-lo como palavra que salva, que conforta, que acalenta, que fortalece. A todos os nossos jovens que concluem a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, toda a bênção, toda a transfiguração do Senhor, ao Santo Padre, o Papa Francisco, a todos os nossos bispos, aos nossos párocos, aos nossos sacerdotes, diáconos, aos vocacionados e vocacionadas, a todos, nossa bênção, nossa prece, nossa luz, a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e mentes e resplandeça nas nossas atitudes. Hoje a festa é grande. É própria da transfiguração a alegria de ouvir a voz do Filho amado. E é isso que te convido agora a ouvir o Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta cena ocorre dentro de um contexto de choque causado por Jesus a caminho de Jerusalém, sua última viagem para a festa da Páscoa, depois que anunciou sua morte. Os discípulos ficaram abalados, porque parecia que toda a grandeza de Jesus com seus milagres, o poder divino que nele se manifestava, a autoridade que tinha no ensino, tudo aquilo agora feneceria na morte trágica que ele estava anunciando que iria acontecer em Jerusalém. Jesus, percebendo o estado de espírito que tomou conta deles, depressivos por causa do que ouviram, toma consigo 3, Pedro e os irmãos Tiago e João, sobe numa estação que faz no caminho, no Monte Tabor, e ali, numa rápida manifestação, mostra para eles algo que antecipa
o significado daquilo que vai acontecer. Jesus ainda não morreu, ainda não ressuscitou, mas quer mostrar para eles que a morte não é a palavra definitiva, não é a realidade que dura para sempre. A morte vai ser uma Páscoa, uma passagem, sinal de toda a expressão do pecado e aparente glória do mal, mas que na verdade será derrotado, porque o poder de Deus na fidelidade do Filho, que ouve a voz do Pai e que convida os seus discípulos, seus ouvintes, a ouvir a sua voz, agora vai ser ressuscitado pelo Pai. A fidelidade do Filho corresponderá à fidelidade do Pai. Ao mesmo tempo, este acontecimento é emoldurado por uma exaltação da palavra. A palavra que serviu para a aliança do Sinai, na pessoa de Moisés, líder do povo hebreu, que recebendo a lei, agora convocaria o povo para viver segundo aquela lei e se constituir povo de Deus, era uma imagem daquele que é o novo e verdadeiro Moisés, muito maior que Moisés, é Jesus Cristo. Agora ele não recebe mais uma tábua de palavras. Jesus mesmo é a palavra de Deus. Ele é o novo Moisés e ele é a palavra, ele é a lei. Ao lado de Jesus, conversando com ele, está também o pai dos profetas, que é o profeta Elias. E a profecia é a expressão do convite, do grito divino para voltar, a volta do povo à fidelidade à lei, à fidelidade a Deus, o amor de Deus, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. Os profetas fizeram isso de formas variadas. Jesus é maior que Elias, inclusive foi confundido com ele tantas vezes e ainda o será. Aqui está quem é maior que Elias e pai de todas as profecias. Jesus é a profecia em pessoa, é o profeta escatológico do Pai. Esta moldura de enaltecimento da palavra, na lei e nos profetas, que juntas são a Bíblia do Antigo Testamento conhecida, encontra seu coroamento da nuvem luminosa de onde desce a voz do Pai, que diz: "Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Nele eu pus e encontrei nele a acolhida total e radical à minha vontade, o meu bem-querer, o que eu quero ele faz." Ele é, para mim, o todo de Moisés e Elias, e será para vocês todo e tudo. O meu tudo é Jesus para vocês. Escutai-o. Quem o escutar se tornará porta-voz dele, profeta dele, se tornará um convite mosaico a constituir o povo de Deus na nova eclesia que vem na apostolicidade. De fato, os apóstolos serão as colunas deste novo povo que Moisés havia congregado e instituído como o antigo povo de Deus. De fato, os apóstolos serão os instituidores na confirmação da fé de Pedro, na sua profissão de fé da igreja profética, sacerdotal, santa, una, católica. Nós estamos num momento muito sublime, quer do Evangelho, que os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, coincidem no relato, Marcos e Lucas no capítulo 9, Mateus no capítulo 17, e este momento da transfiguração serve para ser guardado. Jesus não autoriza sua publicidade antes de que ele ressuscite dos mortos, porque é só lá que este acontecimento sublime, misterioso, místico, poderá ser entendido. À luz da Páscoa, onde Jesus vai ser desfigurado e retransfigurado na sua ressurreição
é que poderá ser também compreendido aquele momento antecipatório da transfiguração no Tabor. O Senhor nos dê a graça de um domingo muito rico, com todos os acontecimentos deste fim de semana, quer a nível diocesano, familiar, pessoal, vocacional. Estamos num dos meses mais bonitos do ano, o mês de agosto, mês vocacional. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de ouvir o seu Filho, para que, na alegria da escuta da sua voz, façamos todo o bem, que talvez nos leve até a nos desfigurar pelo bem dos outros. Não tem problema. Viveremos como Jesus e morreremos com Ele, para sermos transfigurados com Ele na ressurreição, virarmos transubstanciação na Eucaristia com Ele, teremos vida eucarística para sermos um dom e fazer de nossa vida algo de grande e de bonito para todos, para a maior glória de Deus. Bom domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo desta missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Sempre por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós.
Maria, tão jovem, depressa deixou sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel. E logo encontrou salvação, comunhão. O fruto bendito é o meu Senhor. Eu também quero ouvir, porque acreditaste, para sempre és feliz. Levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.